Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos aqui hoje, eu e André estamos no feriadão gravando esse podcast, que eu não sei que dia ele sai, mas hoje é feriado e empresário que é empresário de vez em quando tem que ir trabalhar no feriado, né, André? Pois é, Valéria, ainda mais quando a gente está chegando na reta final do ano, né, essa correria toda que a gente teve aí esse ano em função de eleições que acabaram no domingo passado, né, e agora vem Copa do Mundo, quer dizer, é um ano muito cheio de situações que, dependendo do ramo do empresário, pode ajudar ou atrapalhar, mas que fez com que a gente tivesse agora um período curto para a gente poder planejar as nossas vidas aqui a partir de 2023, né? E você falou aí de eleição, falou de Copa do Mundo, que são coisas que estão acontecendo esse ano. Mas no ano, vamos dizer, comum, e esse ano a gente tem aí Natal. Antes do Natal tem Black Friday para muitos negócios que hoje em dia fazem sentido. E está no momento de fazer, como você disse, o planejamento de 2023. André, como é que tá aí? Seu planejamento de 2023 já está pronto? Nosso planejamento de 2023 está saindo do forno, né? Está saindo do forno. A gente está trabalhando nele. O pessoal do financeiro já me mandou aí as premissas da parte orçamentária, da parte financeira, e a gente já está aí trabalhando, né, com as nossas metas, pensando, né, no nosso planejamento, construindo, ainda não está pronto, mas a ideia é que a gente entre em dezembro com ele pronto, não é isso? Com certeza, né? Dezembro a gente já entra com ele pronto e eu vou te falar, assim, vem coisa boa por aí, né? 2023 vai ser um promete. Ano. 2023 promete pra gente aqui no Evex. A gente vai trazer muita coisa boa. Pessoal, tá saindo marca nova, dando spoiler. Vamos dar spoiler? Spoiler. Porque a marca já tá aparecendo aos poucos, a gente já tá colocando, né, ela aí no ar. E vai vir muita coisa boa. Eu e André, a gente falou, a gente tá aqui trabalhando hoje no feriado, a gente tem um evento no final desse mês também, que a gente tá preparando, uma imersão presencial de 3 dias. Esse podcast sai antes, mas isso vai estar no nosso planejamento de 2023 também, porque você pode estar ouvindo esse podcast no dia que ele saiu e pegar ainda o evento, ou pode ouvir depois, né? Valéria, é tanta coisa, né, que tem esse ano. A gente estava conversando, quer dizer, a gente só tinha um fim de semana livre, que era o fim de semana do dia 10 de dezembro, que não tem mais. Mas a gente tem que falar de uma coisa também, né, André? Durante uma semana, antes do nosso evento, antes do Natal, antes de estar com tudo concluído o ano, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma passeadinha ali no... vai ter uma semana de férias, gente, uma semana de folga, né? Porque aqui, assim, a gente às vezes trabalha no feriado, mas a gente brinca. Eu brinco sempre que eu falo que eu trabalho para viajar, né, André? Pois é, a turma vai ver aí, a gente vai fazer uns posts de lá, né? Sim. Aguardem, entre o dia 12 e o dia 19 de novembro, nós vamos estar passeando, a gente manda umas postagens de lá. E quem ver depois vai ficar curioso, aí é só ir nas nossas redes sociais que vai ver também. Mas André, chega de conversa fiada, vamos aqui, porque a gente veio aqui para poder conversar hoje sobre o chá. Tomar um chá com o empresário hoje, né, André? Vamos tomar um chá com o empresário? Chá de quê, Valéria? Chá de conhecimento, chá de novas ideias, chá de fazer aquilo que eu preciso para poder me tornar melhor naquilo que eu faço, que é melhorar as minhas habilidades e também como ter atitude para poder fazer o meu planejamento, a minha meta, o meu objetivo ser alcançado, não é isso? Hoje nós vamos falar da lei do chá, né? A lei do chá, que é a junção dessas 3 letrinhas, né? Conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, né? Que são aí, forma um tripé, né? Sim. Forma um tripé que mantém qualquer empresário de pé. Pois é um tripé. Sem um deles, sim, fica aquele banquinho manco assim, sabe? Que você tem que ficar equilibrando e, sim, normalmente os resultados são
muito aquém daquilo que poderia ser, não é? Sim. E aí, André, esse tripé, ele tem também uma estatística, né? Tem. Que fala de onde o empresário ele precisa de empregar as suas forças dentro do chá, dentro do conhecimento, dentro de habilidades e dentro de atitude. Porque não adianta você ter muito conhecimento e não ter a habilidade para poder lidar com aquilo, não colocar em ação. Da mesma forma, não adianta você ser uma pessoa de muita ação, mas também não ter aí habilidades e conhecimento, às vezes, dentro do negócio. Qual que é, André? Conta pra gente aí essa estatística dessa fórmula. A estatística diz o seguinte: 15% dos nossos resultados está ligado ao conhecimento que a gente adquire. 15% dos resultados. Por quê? Porque conhecimento só, ele não gera nada. Se eu faço mestrado, doutorado, vou a diversos cursos, faço tudo que aparece na minha frente, mas eu não coloco nada daquilo em prática, então ele vai me dar praticamente nenhum resultado. Mas se eu coloco em prática, o conhecimento ele é responsável por 15% dos nossos resultados. André, então vamos lá, eu sou empresária, né? Mas vamos pensar no empresário, ele tem muito conhecimento daquele negócio. Mas se ele não colocar em prática, não focar naquilo, 15% do resultado dele vai embora, é isso? Vai embora 100% do resultado, né? Vai embora tudo, né? Porque igual eu falei, sem um dos três não tem resultado, né? A coisa fica difícil. Quando a gente vai para a habilidade, aí a habilidade é treinada, né? A habilidade é aquilo que a gente faz, né? Tudo que você pensar, Valéria, em termos de verbos de ação, está fundamentado em habilidades, né? E as habilidades, elas são responsáveis por 25% dos nossos resultados. Certo. Então, eu aprendi, eu adquiri conhecimento, e aí eu comecei a praticar, comecei a colocar aquilo em prática. Então, eu estou desenvolvendo a habilidade de usar aquele conhecimento que eu aprendi. Vamos pegar aqui um exemplo simples, bem simples. Certo. Um aprendiz de marceneiro, ele entra na marcenaria e normalmente o que as pessoas fazem é assim, colocar ele no serviço mais simples possível, né? Ele vai ali começar a carregar uma madeira para cá, madeira para lá, fazer limpeza e tal, tudo mais. Tipo de madeira para quando precisa buscar. Ele vai começar ali numa atividade bastante simples, mas ele vai criando conhecimento a respeito daquele ambiente, vendo como que todo mundo trabalha. Aí, um próximo passo é ele começar numa tarefa pequena. Por exemplo, fazer ali um corte de uma madeira bruta. Então, passar ali um corte reto, passar ali a madeira numa prancha de corte e fazer um corte simples, né? À medida que ele vai fazendo aquilo, que ele vai repetindo, ele está desenvolvendo a habilidade. Até que ele chega num ponto que, né, ali o superior dele, o supervisor dele, vai entender que ele pode aprender uma nova atividade. Aí vai ensinar para ele aquela nova atividade. E aí ele vai progredindo, ele vai praticar, aquela vai criar habilidade. E nesse jogo de aprende, pratica, ele vai se desenvolvendo. Vai melhorando. Né? Vai melhorando a cada dia mais. Bacana. E você está me falando, entre conhecimentos, 15%, habilidade 25%, eu tenho aí 40%. Isso. De conhecimentos e habilidades que juntos vão trazer resultado para o meu negócio, né? 40% do bolo. Você tem 40% do bolo pronto aí nessa situação, né? Então, quer dizer, você vê que já melhorou, né? Se o empresário ele desenvolve essa capacidade, né, de aprender e colocar em prática, já melhorou, ele já tem aí chances de 40% de bom desempenho, né, de bom resultado. E não só ele, mas ele e a equipe dele também. Eu quero só falar sobre habilidade, uma coisa que eu me lembrei. O Bruce Lee, falecido Bruce Lee,
né, que todo mundo sabe foi um dos maiores lutadores de Kung Fu do mundo, né, e foi um ator importante de Hollywood. Ele falava assim: eu tenho medo, mais medo do cara que treina o mesmo chute 10.000 vezes do que do outro que treina 10.000 chutes diferentes. Então, por quê? Porque aquele que treinou 10.000 vezes o mesmo chute, ele está mais pronto, né? Ele tá muito melhor, ele vai desempenhar, vai dar aquele chute como ninguém. Vai ser, né? Certeiro, né? Eu quando começo a lembrar dessas coisas, o Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete, ele foi retirado do time da escola, porque ele era ruim, ele errava os arremessos, ele não dava conta de acertar, ele errava mais do que ele acertava, e quando ele foi afastado, o que ele passou a fazer? Treinar 8 horas por dia arremesso. E depois de algumas semanas treinando 8 horas por dia arremesso, ele voltou lá e pediu uma chance. E aí o resultado a gente já sabe qual que foi, né? Então, quer dizer, a habilidade é algo que se treina, né? Então, é por isso que é fundamental você juntar o aprendizado com entrar em ação, com colocar para funcionar. Tá? Bacana. E quando a gente fala disso, me veio aqui, né, uma frase que principalmente para os empresários eu queria, né, falar aqui, que as pessoas às vezes veem um empresário bem sucedido, que deu certo no ramo dele, tem resultados nos negócios, as pessoas falam: nossa, fulano é um sujeito de sorte. E não é sorte, a habilidade conta muito, né? Com certeza. Na hora da pessoa ter resultado. Como é que é aquela frase que diz assim: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E quanto mais... eu trabalho também, mais sorte eu tenho. Justamente por isso, né? A habilidade é um treino, né? A habilidade, ela é treinada, né? Certo. E, Valéria, sobrou 60%, e agora? Pois é, olha só, hein? Se eu tenho 15 de conhecimento, 25 de habilidade, sobrou 60%. 60%. Sobrou 60% para atitude, para ação. E aí? Valéria, aí é que o bicho pega. 60%, gente, para passar de ano na escola eu preciso de 60%. Aí, e na empresa também eu tenho que pôr 60%. Aí é que o bicho pega, porque entra na atitude. E a atitude, ela representa 60% do resultado. Olha que coisa. Por que a atitude representa 60%? Porque a atitude do empresário vai determinar a produtividade dele e da equipe dele. Então, o que é uma atitude, né? A atitude é você encarar as coisas de forma positiva, você incentivar os seus colaboradores, você, diante de um problema, você ter calma, tranquilidade para atacar a causa do problema, ao invés de atacar a pessoa. Não é? A atitude... de buscar a solução, né? Muitas vezes, né? A atitude do empresário, ela é impressionante como que ela muda o jogo. Porque imagina o seguinte: se a situação está difícil, né? Vamos supor que a empresa está precisando vender mais, ela tem que vender mais. Se a atitude do empresário for de ficar reclamando: o governo, a economia, a Covid, não sei o quê, o que vai acontecer? Nada. Não vai mudar nada, né? Agora, se a atitude dele for: tem problema? Tem problema. Tem uma situação aí vou encarar o problema e vou achar a forma de resolver. Vou para cima, né? Vou para cima do problema. Então eu preciso vender mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso visitar mais clientes, eu preciso ligar para mais clientes, eu preciso investir mais em rede social, eu preciso... Qual que é a minha forma de vender? Aí cada um tem a sua, né? Sim, claro. Cada um tem a sua, né? Hoje foi muito legal, porque a gente foi almoçar no shopping, então nós passamos na porta de uma loja, e aí os vendedores estavam na porta da loja, né? Mais para fora do que para dentro, né? Literalmente para fora, né? Literalmente para fora. E aí uma vendedora olhou para essa roupa colorida que você está com ela hoje. Sim. E falou assim: moça, tem um All-Star aqui que vai ficar lindo com essa roupa estampada sua, né? E enquanto isso,
os outros vendedores das outras lojas estavam o quê? Dentro Todo mundo lá dentro da loja, sem às ninguém. Vezes no celular, sem né? prestar No atenção celular, no cliente, encostado no até que balcão, batendo papo lá dentro. Então, quer dizer, a atitude. A atitude dela, ela até não vendeu para você, né? Ali naquele momento, é porque você tem, acho que alguns All-Star em casa, né? mas não, eu estava passando também. Estava passando e não tinha ido lá para isso, né? Sim. Mas a gente ficou elogiando, né? Sim. A atitude dela. E a atitude, André, nesse caso, a atitude positiva, né? Sim. Também, porque você vê, né? A pessoa agradável, simpática, né? Tentou buscar o cliente ali de forma agradável, hora nenhuma sem ser chato, porque tem muito vendedor de porta de loja, né? O povo fala que é crença, gente, que vendedor é chato, mas tem uns vendedores que é chato mesmo, não tem jeito. Quem acha que vendedor não é chato, dou uma sugestão. Vai lá pro quiosque do Caranguejo ou Crocobit, lá em Fortaleza, e senta na praia, fica lá meia hora para ver o que acontece. Eles estão ali trabalhando, né, André? Mas acaba quem tá ali é um vendedor atrás do outro, né? Nossa, mas um vendedor ambulante atrás do outro. A primeira hora é difícil, né? Porque é um atrás do outro ali te oferecendo alguma coisa. Sim. Mas eu queria falar mais um pouco sobre esse negócio de atitude, Valéria, que é assim. Sim. A atitude nossa como empresário, ela precisa ser vigiada em todos os momentos, né? Porque é ela que vai determinar o nosso sucesso. Pode olhar, né? Você pode observar. Se você fizer uma pesquisa, e isso já foi feito em N empresas, as empresas de maior desempenho são aquelas que também estão melhores colocadas lá no GPTW, por exemplo, que é o Great Place to Work, ou seja, os melhores lugares para se trabalhar, as melhores empresas para se trabalhar. E engana-se quem imagina que o GPTW é algo só para empresa grande. Tem empresa lá a partir de 5 funcionários participando do processo. Né? Por quê? Porque o que é a primeira causa de desmotivação e a primeira causa de saída das pessoas, de turnover das pessoas nas empresas? Tratamento. Falta de reconhecimento. A atitude do dono ou do líder com a pessoa, né? A gente não vive mais no tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. As coisas não funcionam mais assim. Então a atitude dos empresários, ela, ao longo dos anos, elas vêm mudando. O empresário moderno hoje, o empresário de sucesso hoje, ele olha para a sua equipe e enxerga parceiros, enxerga colaboradores. Ele não enxerga mão de obra, ele enxerga cérebro de obra. Né? E quando você enxerga cérebro de obra ao invés de mão de obra, qual que é a sua atitude? Você convida o colaborador, convida o funcionário a participar do processo de decisão da sua empresa. Chama ele para poder dar opiniões, para poder falar se existe ou não uma forma melhor para fazer a atividade dele, ou a atividade dos colegas também, que às vezes ele está ali observando, vê que alguma coisa pode ser melhorada. Então, o empresário de sucesso, ele tem um conjunto de atitudes que vão levá-lo ao sucesso, assim como também podem levá-lo ao fracasso. Sim, né? E isso que você está falando é tão importante, né? Pessoal, tanto eu quanto o André, nós somos mentores voluntários de um projeto aí que ajuda mulheres empreendedoras a crescerem, né, nas suas carreiras. E até hoje de manhã eu estava fazendo uma das sessões aí voluntárias com a minha mentorada, e ela é funcionária de uma empresa, ela é da área de RH, e olha só, ela falou assim: Valéria, que eu tô achando sensacional, porque você faz muitas perguntas e eu estou acostumada a receber ordem, e a gente vai e faz, e você coloca a gente para pensar. Eu nunca, em uma semana que eu tô fazendo esse trabalho com você, meses de terapia, anos de trabalho, eu nunca me senti tão produtiva e vendo a minha mudança, a forma que eu tô mudando, porque você faz perguntas, porque você me coloca para agir.
Ela falou justamente isso, né? De colocá-la para ação. Então, assim, em uma semana ela fez coisas para a carreira dela que ela nunca fez na vida inteira dela. Ela tem 27 anos, tem 7 anos aí que ela trabalha numa mesma empresa e ela falou assim, gente, eu coloquei, né, para vocês terem uma ideia, ela quer fazer uma mudança de carreira. O que eu fiz? Olha, seu currículo tá ok? Vai renovar seu currículo. Você quer mudar de carreira, você quer mudar de emprego. Você está divulgando o seu currículo? Ela não estava. Ela estava assim, naquela zona de conforto do emprego que ela está, pensando que vai aparecer uma oportunidade. A oportunidade aparece para quem? Para quem tem atitude. Foi o que eu falei com ela. A gente precisa, né, de ir atrás. E com o empresário é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vê empresário reclamando do resultado, reclamando da equipe, reclamando que não vende, mas na hora que você vê, ele está esperando o resultado vir, ele está esperando aparecer aquele funcionário que vai ser proativo, engajado, comprometido com a empresa, ele está esperando ele aparecer. E reclamando. E reclamando. E está esperando a venda vir também, sem tomar nenhuma atitude proativa para que a venda aconteça, né? E é verdade, Valéria. Que mais a gente vê, né, quando a gente recebe aqui empresários na nossa mentoria e a gente executa um diagnóstico, que a gente vê isso. Né? Na maioria das vezes, as atitudes, os comportamentos estão inadequados para... Está desalinhado com o resultado que ele quer, com o resultado do negócio. Né? Então, quando a gente olha para os empresários de sucesso, né, eles têm um conjunto de atitudes que faz com que eles tenham sucesso. Né? São pessoas que são positivas, né, que acreditam na sua capacidade, que acreditam na capacidade do seu time. São pessoas que, ao invés de procurar culpados, vão procurar a causa dos problemas para resolver a causa dos problemas. E se o funcionário, o colaborador não está preparado, o que ele faz? Ele investe em conhecimento, investe em capacitação, investe em treinamento, porque precisa desenvolver as habilidades deles. Aí, André, você está até entrando, que eu queria assim, né? A gente falou aqui de conhecimento, falamos de habilidade, falamos de atitude. Mas eu queria que a gente desse algumas dicas práticas para os empresários que estão aqui nos ouvindo, de como que ele faz para poder melhorar o conhecimento, para ele melhorar as suas habilidades e como que ele faz também para poder melhorar a atitude dele frente ao negócio. Então, vamos lá? Eu acho que a gente podia pensar, né? Conhecimento. O que o empresário ele pode fazer para poder melhorar o conhecimento dele? Primeira coisa que ele precisa saber é onde melhorar, não é? Então, ele precisa fazer uma avaliação da empresa dele e ver onde é que está o problema, aonde que ele está falhando, não é? Onde que são ali os pontos de falha do negócio dele. Em falar nisso, dia 10 de novembro, nós vamos fazer uma masterclass online ao vivo, onde a gente vai falar disso. Né? Quem ouvir esse podcast antes do dia 10 de novembro pode aproveitar. Se você está aí no futuro distante, já passou muito, né? Porque hoje é dia 2 de novembro de 2022. Como esse áudio vai ficar lá no Spotify e o vídeo no YouTube, pode ser que já passou. Pode ser que já passou, mas quem conseguir assistir essa semana, né, ou até no início da próxima... Tem aí uma semana, né? Mas o que acontece? Então a primeira coisa é ter clareza de onde está o problema. Certo. Eu falo que é o seguinte, quando você está falhando em alguma coisa é porque tem alguma coisa que você não aprendeu ainda. Tá? Então aí o que acontece? É o conhecimento. A pessoa fala, tem uma falha aqui, por exemplo, está falhando venda. Está falhando venda, por que está falhando venda? Eu tenho um time competente, o time que eu tenho é um bom time, foram pessoas bem selecionadas, de acordo com o meu negócio, não é? Ou é terceirizado, não sei, não é? Mas de toda forma, é um time bem preparado? Tá. Você está medindo os resultados desse time em termos de quantos novos leads estão entrando na pipeline de vendas, ou seja, no cadastro lá. Né? Estão entrando quantas oportunidades de negócio. Está medindo isso? Depois, quantas dessas oportunidades estão virando negócio? Porque aí a gente tem o que a gente chama de taxa de conversão. Né? Ou seja, entra 10,
eu fecho 2 e eu tenho uma taxa de conversão de 20%. Se eu conheço esse número, ele é alto ou ele é baixo para o meu negócio? Qual que é Aí você vai conseguir, né, fazer o que precisa, conhecendo, né, o número da sua empresa. Exatamente. Então, é ter clareza e saber aonde que está o problema. Então, vamos supor que está aí. Identifiquei que a minha taxa de conversão está baixa. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar a minha equipe comercial para que eles tenham maiores chances de conversão. Ou seja, precisa treinar o argumento, né? O conjunto de argumentos que eles estão falando. Eles precisam se conhecer melhor o cliente. Então, fazer uma pesquisa com o cliente é importante para poder saber o que ele quer, o que ele deseja, o que ele espera, o que ele busca com o seu produto ou serviço. Sabendo disso, né, você vai conseguir trabalhar. E aí é o que eu falo, que é o seguinte: não é chegar e trocar as pessoas, é preparar as pessoas. Né? Aquilo que a gente vai fazendo, melhoria contínua, toda semana a gente avalia e melhora, chega num ponto que começa a dar certo. Sim, com certeza. Né? Começa a funcionar. E aí, repete. Então, dica que eu daria para os nossos ouvintes, empresários e empresárias é, primeiro, identificar a natureza do problema que tem na empresa. Certo, bacana, Depois né? Agora, disso, eu entendi o que você quis dizer aí, de buscar o conhecimento, né, dentro do negócio dele ali, para saber aonde ele fazer. Mas eu queria dar dicas aqui também, falar de conhecimento pro empresário, entendeu? Como que ele busca mais conhecimento para ele, empresário. Sim. Porque a gente vê o tempo todo aqui o empresário batendo cabeça também, porque tem alguns conhecimentos básicos que ele não tem. Para poder estar ali gerindo e gerenciando o negócio dele. Bom, para você adquirir conhecimento, um empresário adquirir conhecimento, tem formas lentas e formas rápidas, né? A forma lenta é fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer, né, outra pós, outro MBA, se tiver ali. Isso na área de gestão, né? Para ele gerir o negócio dele, né? Na área de gestão da área dele, né? Do tipo de negócio que ele tem. Isso eu chamo de forma lenta. Por que eu chamo de forma lenta? Porque os cursos geralmente vão de 2 a 4 anos, a 5 anos, e aí ele vai ter esse período aí para se for uma graduação, né, ele vai demorar de 2 a 4 anos. Para poder ir, os MBAs também. Na fase de 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 e tudo mais. A forma mais curta é ele contratar um mentor, né? Contratar um mentor, contratar um coach, contratar uma consultoria. Que o ajude, né? São formas de acelerar muito o processo. Se ele quer, empresário, melhorar como gestor, como pessoa, como alguém que desenvolveu conhecimento, habilidade e atitude de uma maneira mais ágil, mais acelerada, ele vai ter um mentor do lado dele. Tá? O mentor para o empresário, ele é aquela pessoa que tal qual, por exemplo, o psicólogo que tem um psicólogo, né? O médico que fez residência e ficou do lado de outros médicos ali, aprendendo sobre, né, aprendendo junto, alguém mais experiente que já passou, né, já tem uma bagagem, já passou por várias situações. Então, normalmente, o mentor é isso. O mentor é aquela pessoa que já tem muitos anos de experiência, né, tem muito conhecimento, tem muita habilidade, tem as atitudes corretas e vai ajudar o empresário a encurtar caminho para alcançar o resultado que ele deseja. Bacana, joia. E agora vamos falar, né, como que o empresário ele melhora a habilidade. A gente falou aqui que habilidade é treino, né? Mas tem outras formas além ali dele estar treinando dentro do próprio negócio dele melhorar essas habilidades? Tem, né? O que acontece? Vamos aqui fazer uma associação, né? Vamos para um esporte. O que acontece? Um jogador de tênis, ele, para chegar em alto nível, ele tem o mentor dele, né? O treinador dele ali. Técnico, né? Tem o técnico dele. E muitas vezes ele até tem também um coach ou um mentor, né? Junto, né? O técnico dele é o mentor dele, né? No caso do tênis,
É uma pessoa só. que fica acompanhando, normalmente acompanha o atleta pela vida dele. Ele tem aquela pessoa do lado dele ali, porque aquela pessoa já passou por ali, já teve aquela experiência e sabe. E aí o que essa pessoa vai fazer? Vai ficar observando onde que ele está falhando. Ele precisa melhorar um voleio de direita, um backhand de esquerda, ele precisa melhorar o saque, está faltando posicionamento adequado na quadra, que tipo de exercício físico ele precisa fazer para poder melhorar alguma parte do físico dele, do corpo dele, que está atrapalhando ali ele ter um alto desempenho. Então, quer dizer, aquela pessoa ali é alguém que está de fora, observando o empresário, ouvindo o empresário, vendo como o empresário está tomando as suas atitudes no dia a dia, como que ele está buscando conhecimento, está desenvolvendo as suas habilidades, como que ele está se comportando no dia a dia. E vai ajustando. Eu falo que, às vezes, as pessoas falam assim, precisa de uma grande transformação, muita coisa para o empresário. Não, às vezes é uma coisa pequena que está fora. Às vezes é apertar aquele parafuso que está bambo, né? Exatamente, é um parafuso às vezes que está bambo, né? Precisa de um pequeno. Às vezes é um pequeno ajuste. Pequeno ajuste. Que às vezes ele não percebeu, ele não teve a percepção sozinho, né? E é muito difícil perceber quando você está dentro do turbilhão, né? A gente sempre fala aqui que a operação de qualquer negócio, ela impede o empresário de observar a empresa dele de fora. Sim, né? Ele não consegue sair, né, daquele turbilhão, não fica apagando incêndio ali o dia inteiro, correndo para lá e para cá. Na hora que vê, o dia inteiro passou e ele não conseguiu pensar estrategicamente. Chega em casa, né? Com aquela sensação assim, trabalhei feito louco e não o fiz dia nada. inteiro e não fiz nada. Sim. Essa é a sensação. E quantas vezes já passei por isso? Se o empresário, né? O empresário que está ouvindo Todo a gente empresário já passou tem por essa isso. sensação hoje, tá nessa condição. Sim. Né? Está exatamente nessa condição. A operação está consumindo o tempo dele, a energia dele, está impedindo. Vamos imaginar, né, uma avestruz, aquele bichão enorme com a cabeça enfiada dentro de um buraco. Tem aquele corpo enorme que você vai tirar a cabeça do buraco, que é tirado da operação. E levantar a cabeça, ela vai ver por cima da mata. Ela vê por cima da cerca, ela vê o que está acontecendo. Então, ali, o empresário que faz isso, que ele sai de dentro dessa coisa da operação ali do dia a dia, ele começa a ver a empresa dele de um outro nível de patamar e enxergar aonde que os problemas estão acontecendo. Agora, fazer isso no dia a dia não é fácil. Precisa desenvolver um conjunto de habilidades e atitudes, aí principalmente habilidade e atitude, para conseguir sair. Porque para sair da operação, ele vai precisar desenvolver as pessoas que estão junto com ele. Sim. E vai precisar criar nele ou nela, né, empresário ou empresária, autoconfiança. Para quê? Para conseguir gerar autonomia nas pessoas. Sim, para que ele consiga, né, no dia a dia, delegar. A delegação, né, é você mostrar, você ensinar, você acompanhar e ter confiança de deixar a pessoa caminhar, né, sozinha, de forma autônoma. Lógico que quando você delega, a gente brinca, né, que é delegar, não é delargar. Então você precisa, assim, de acompanhar, que seja, né, de tempos em tempos, de acordo aí com a periodicidade de cada negócio. Às vezes tem acompanhamento, dependendo do negócio, que precisa ser diário, semanal, mensal, anual. Mas não fazer pelas pessoas. Né? Porque a gente escuta muito aquela situação assim, quando eu vejo que o negócio não está saindo do jeito que eu quero, eu pego e faço. Principalmente o pequeno empresário. Né? Tem essa fala, a gente escuta ela demais. Sim. Não tem paciência não. Quando eu estou vendo que o negócio não vai acontecer do jeito que eu quero, eu pego e faço. Né? Então esse eu pego e faço é uma atitude. Sim. E essa atitude precisa ser modificada. Sim. Eu pego e faço não. Eu pego e ensino. Eu pego e treino. Eu pego e capacito. E aí também tem comportamento
que precisa mudar, não é? Em relação ao colaborador. Porque qual que é o comportamento que eu considero mais assertivo? É aquele do incentivo, da palavra boa, né? Da palavra de... a gente chama isso de patrocínio positivo. Né? Porque imagina, né, Valéria, o que acontece? Um menino tira nota 7 na escola. E aí o pai chega, qual que é a atitude do pai? Que tem atitude incorreta. Mas que merda! Né? Você só faz estudar, paga a escola para você o tempo todo, você não faz mais nada na vida e vai me tirar uma nota dessa, que vergonha, não sei o quê. Aí o menino vai lá, se esforça feito um doido, né? E faz o quê? Tira uma nota boa, uma nota 9. Aí vai todo feliz mostrar para o pai o que o pai fala? Não fez mais do que a sua obrigação. E não é com essa cara linda, maravilhosa, não, sorrindo desse jeito, não. Bravo. É bravo. Assim, não fez mais do que a obrigação e não dá muita conversa. Não é? Agora, qual que é a atitude positiva com patrocínio positivo? É aquilo que você falou. Troca a afirmação por pergunta e fala assim, meu filho, como é que você está se sentindo com essa nota? A nota 7, no caso, né? Aí o filho vai falar, estou triste, né? Você acredita que você pode conseguir melhor nota do que essa? Porque eu acredito em você. Eu sei que você consegue. Você consegue? Ah, pai, eu consigo. Aí o que acontece? Ele vai lá e se esforça e tira a nota boa. Qual que é a situação de novo? E agora? Como é que você está se sentindo com essa nota? Não, pai, muito melhor, né? Pois é, eu não falei que você conseguia? Eu sabia que você conseguia. É melhor tirar essa ou a outra. Né? E o que você vai fazer daqui para frente? Então, isso é uma atitude positiva com relação ao colaborador. Sim. E isso constrói em tudo, não é só no trabalho. Em casa vai construir, com os filhos vai construir, com a esposa vai construir, com o marido vai construir, com o companheiro vai construir, com a companheira vai construir com aonde for. Imagina, né? Então o empresário, né, na empresa dele, né, que é o negócio dele, onde ele está, a gente fala, né, onde a gente está o maior tempo da nossa vida é na empresa, gente, não tem jeito. A gente está mais tempo ali com a equipe, construindo, né, o resultado, e isso é muito importante, né? Então, bacana. Assim, como dica, né, Valéria, tem essas que eu dei, né, fazer aí, tirar a cabeça do buraco, começar a observar a sua empresa. Tirar a cabeça do buraco, não dá uma de avestruz, não é isso, André? Você falou outro dia? Sair do buraco da operação, começar a olhar para a sua empresa, identificar onde estão os pontos de falha, treinar, capacitar a equipe, não é? Ele mesmo buscar um mentor, buscar alguém para ajudá-lo, o empresário, né? Buscar conhecimento, né, André? Também no mercado, né? Muito empresário, ele fica ali, como a gente disse, imerso no negócio dele e não busca conhecimento fora também. Não vê, né, para que lado que o mercado dele está indo, o que está acontecendo, quais são as novas tendências, o que está acontecendo de inovação dentro, né, daquele negócio. Isso é muito importante. Tá? Faz parte do tirar a cabeça do buraco, né? Sim, com certeza. Porque senão a gente não enxerga nada que está acontecendo de diferente. Né? Então, é isso. É isso. Bacana demais. Pois é, pessoal. Hoje a gente esteve aqui nessa gravação falando sobre o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Você que está aqui nos ouvindo no Spotify, no Google, no iTunes e aí várias plataformas. No YouTube também, né? Sim, várias plataformas de áudio e no YouTube, né, com o vídeo que tem a gravação também. O que você achou do podcast de hoje? Comenta aí pra gente. Se você está no YouTube, curte, comenta, deixa aqui pra gente, escreve aqui qual foi o maior insight que você teve. Se tiver dúvida, escreve aqui também, que eu e o André, junto com a nossa equipe, vão te responder o mais breve possível. Quem sabe até vamos gravar um episódio respondendo o que a pessoa colocar lá pra gente, né? É muito importante que vocês tragam essas dúvidas pra gente, porque tudo isso a gente pode trazer em forma de conteúdo respondendo a vocês. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Aproveitem, sigam também nossas redes sociais, valeria.bax, andrebax, _oficial. E a gente tem o EVEX Educação Empresarial, trazendo cada vez mais conteúdos importantes para você que é empresário. É isso aí. E vamos para cima!